Olá, seja bem-vindo a mais um Álbum Entrevista. Ele é um colombiano que abraçou a Bahia como sua terra, a ponto de já ter recebido o título de cidadão baiano concedido pela Assembleia Legislativa. Afinal, é um jornalista, publicitário, escritor, pesquisador que tem contribuído em muito para a preservação e valorização da comunicação na Bahia. Contribuição que se estende por obras notáveis como Brasil 100 anos de propaganda, A Cidade da Bahia, ABI 90 anos, que resgata a trajetória da Associação Baiana de Imprensa, da qual também é diretor de cultura. Ao todo são 18 obras, milhares de artigos, enfim, uma cabeça que ferve conhecimento com foco especialmente na comunicação e na cultura da Bahia. Estamos falando de Nelson Varón Cadena, ou simplesmente Nelson Cadena, nosso convidado aqui no Álbum Entrevista. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, viu? Tenho a agradecer a você. Com essa bagagem toda, como é que foi o início do seu interesse pela comunicação da Bahia e como é que isso impactou na sua carreira, hein, Nelson? Não, o início começou, eu morava na Ilha Itaparica, né? Morava em Berlim. Morei 5 anos em Berlim, morei 6 meses em Arembepe, na coluna hippie de Arembepe, e depois fui para Berlim. E aí, quando nasceu minha primeira filha, Paloma, que é jornalista, que mora hoje em Paris, né, trabalha numa rádio lá, quando ela nasceu, eu vi que tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eu vim para Salvador. Eu vim morar em Salvador. E aí, sempre gostei de pesquisa. Desde pequeno eu já pesquisava. Então comecei a ir todo dia no Instituto Histórico e na Biblioteca Pública. Eu ia e comecei a fazer um trabalho assim meio impulsivo, né, de jornais antigos, de ler os jornais antigos. Antigamente a pesquisa você não tinha o celular e não tinha o laptop, então você tinha que anotar tudo em fichas, né? Chegar a fazer quase 3.000 fichas. Né? Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que é uma fonte de informação. Isso. E à medida que eu fui fazendo esse levantamento, me interessei por alguns temas, né? Um deles foi o jornalismo, outro foi o carnaval, outro foi as festas populares. Eu comecei a fazer os registros. E mais tarde, outros anos depois, contratei fotógrafos para ir lá fazer o registro da imagem dos recortes de jornal, digamos, das fotos de revista, das cópias de fotos de revista. Né? Quer dizer, foi algo meio, no começo, despretensioso. Foi despretensioso. Mas você foi acumulando um acervo pessoal grande de conhecimento, então. Exatamente. Que isso se constrói ao longo dos anos, né? E aí o que acontece? Eu fui contratado pelo Jornal à Tarde, me chamaram para trabalhar lá na tarde, e aí me deu a ideia, eu li em algum lugar que ia ter o Dia Mundial da Propaganda, que seria 4 de dezembro. Faltavam uns 6 meses para esse Dia da Propaganda. Eu falei, vou fazer um suplemento, que ousadia, né? Fazer um suplemento sobre a história da propaganda. Eu já tinha material, já tinha colhido, já tinha anotado. Aí fiz um projetozinho, né? Já gráfico também, que já levei algumas fotos, apresentei lá para Fernando Carvalho. Procurei Fernando Carvalho, Sim. que ele era diretor da BAP, era presidente da Associação Baiana de Propaganda. Fernando enlouqueceu quando viu aquilo. Disse, pô, vamos fazer, a BAP vai patrocinar isso. Pegou o telefone e começou a ligar para todas as agências. Vamos patrocinar isso. Ligou para Arthur Couto, disse, quanto vai custar isso para a gente fazer um suplemento de umas 16 páginas? Aí Arthur disse, não, a gente vê aí, facilita também. Tá. Por acaso foi a semente para Brasil 100 anos de propaganda? Teve também 450 anos de propaganda na Bahia, não é? Exatamente, foi a semente para isso, né? Aí o suplemento saiu como 168 anos de propaganda na Bahia. Acho que era esse o segmentou um tempo específico. Era um jornal standard, 16 páginas da tarde. Todas essas agências da BAP entraram menos uma. Que o cara disse, negócio de passado, se você adivinhar o futuro, aí eu pago minha cota. Ignorância das pessoas, né? Mas aí tudo bem. E aí isso me abriu também as portas para a tarde. E esse jornal repercutiu, saiu uma matéria no jornal o Globo e saiu uma matéria no estado de São Paulo, um registro. Não, saiu na Bahia, 168 anos. Aí a revista Propaganda de São Paulo me convidou para começar a fazer uma coluna. Qual é a compreensão que a gente tem da propaganda na Bahia?
Eu me lembro muito quando eu cheguei aqui na Bahia, nos anos 80, que era vista como algo ainda meio incipiente em comparação com o que se produzia no eixo Rio-São Paulo, mas hoje a Bahia produz, não é? Tem um conteúdo publicitário, um conteúdo de propaganda muito respeitado, não é? Ao longo desse período todo, você tem esse livro que é Brasil 100 anos de propaganda, ou seja, você não foca só na Bahia, mas Não, tem Brasil, essa obra, 450 anos de propaganda na Bahia. O que a gente pode depreender dessa trajetória da propaganda na Bahia, em particular? Na verdade, a propaganda na Bahia, igual ao Brasil, ela nasce de artistas de caricaturistas, chargistas, os caras que faziam desenho para os jornais e para as revistas, eles que começam também a fazer os anúncios. Eram contratados, né? E ele, para ganhar mais algum dinheirinho, eles aceitavam, né? Fazer as propagandas. Antigamente, a propaganda, quando eu digo antigamente, início do século XIX, o redator não tinha valor nenhum. O que valia era aquela imagem, né? E normalmente era um desenho, era uma ilustração, né? O texto mesmo? O texto não se valorizava não se valorizava muito. E o texto era muito simples, muito objetivo, vende-se isso, vende-se aquilo. E se limitava ao impresso, basicamente. Se limitava ao impresso. Um desses ilustradores foi Mendonça Filho, o pai de Dona Mendonça, e que é um pintor renomado na Bahia, e ele fazia anúncios para as casas Harley, né? Que era uma casa de sapatos, né? Era uma loja de sapatos da Rua Chile, de sapatos finos, né? Então ele foi um desses ilustradores, mas teve muitos outros, né? E no Brasil todo foi assim também, foi assim que surgiu a propaganda. Depois ela se moderniza, digamos, ela passa a adotar o que eles chamavam métodos profissionais. O que era o método profissional? Era copiar a propaganda americana. Era copiar a propaganda americana, que era a que mais se destacava no mundo, então até inclusive em termos visuais se usavam elementos visuais que não tinham nada a ver com a gente, né? Eram protótipos assim bem americanizados, né? Você consegue identificar um diferencial da propaganda, da publicidade baiana em comparação com o que se faz? Exatamente. Brasil E aí a afora? Bahia dá uma grande contribuição, né? Porque teve algumas pessoas que notaram, perceberam, não, essa propaganda estándar, padrão, digamos, que era a propaganda que era feita também pelas agências de São Paulo. Sim. Até porque em São Paulo eram grandes agências, J.W. Thompson, né, a Macan Erickson, era a Lintas, todas as agências multinacionais, né? Aí o Duda Mendonça foi um dos que sacou e começou a fazer propaganda regional mesmo, com valores regionais, com uma linguagem regional, e outras agências seguiram esse mesmo modelo, né? A própria Publivenda chegou a fazer anúncios com essa pegada, né? E isso impactou muito a nível de estimular o pessoal do Sul, de dizer, poxa, estamos fazendo uma coisa diferente lá na Bahia, uma linguagem diferente do padrão, né? Que é uma tendência que se percebe até hoje, né? Que se percebe até hoje. Essa regionalização. Mas a regionalização começou na Bahia, né? A regionalização começou na Bahia, né? Interessante que a regionalização da comunicação em geral, a gente percebe isso claramente. Quer dizer, foi-se o tempo em que Rio e São Paulo ditavam os padrões, as regras. Exatamente. Hoje, a comunicação é muito aquela da vizinhança, não é? Ou seja, o que está acontecendo aqui do meu lado. Isso as televisões demoraram a entender, mas já de uns 5, 10 anos para cá já estão investindo um pouco nisso. Um pouco não, já estão investindo bastante na comunicação regional, que é para poder realmente atingir o público de uma forma com maior impacto. Né? E hoje, com essa tecnologia toda, essa regionalização é perceptível ainda, mas com alguns tentáculos globalizados ou não? Não deixa de ter os tentáculos globalizados, né? E pode piorar com a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, um dos problemas da inteligência artificial é que barateia o custo das campanhas, da criação, tudo isso. Então, as agências podem cair na tentação, né? De usar essa ferramenta, né? E vai ser meio inevitável isso, não? É meio inevitável e acaba globalizando um pouco, tirando um pouco esse apelo regional, né? Que é a glocalização, não é? Que seria, né? Uma mistura aí de local com o global. E esse livro ABI 90 anos, que você resgata a trajetória, a história da ABI, Associação Baiana de Imprensa, você inclusive hoje é diretor de cultura de lá. De onde que partiu a ideia? E deve ter sido desafiador, não? Não, foi assim.
Quando eu entrei no Jornal à Tarde, eu fui chamado por Jorge Calmon. E já tinha uns 3, 4 meses lá, ele me chamou e aí ele me disse, ó, eu contratei um historiador famoso para fazer o livro dos 50 anos da ABI. Mas ele até agora não fez nada, então eu queria que você fizesse. E falei, doutor, eu não posso fazer, porque eu trabalho aqui na tarde. Não, já acertei tudo, você só vai trabalhar meio turno aqui, você vai ficar meio turno na ABI. Já falei com o presidente da ABI, que era Afonso Macia Neto, ele vai abrir todos os arquivos, os livros, documentos para você. Agora você tem que correr, porque nós temos que lançar esse livro até setembro, que era o aniversário da ABI. Dito e feito, entrei lá na ABI e foi assim que eu me embrenhei com a cultura da ABI. Ali mesmo assim não fui bem recebido. Isso eu descobri agora, depois pesquisando para o livro 90 anos. Aí eu tive acesso às atas, e nas atas se questionava muito, né? Dizia, pô, vai contratar um cara aí que ninguém conhece, isso vai dar problema. Que não é nem brasileiro. Isso vai dar problema. Aí Afonso Macedo disse, foi o Jorge que recomendou, se ele recomendou, ele sabe o que ele está fazendo. Mas houve assim uma certa resistência da diretoria na época. O curioso é que lançaram um livro e não fui convidado. E aquilo me doeu muito na época, né? Eu descobri quando li o jornal no dia seguinte, tinha umas 2 páginas na tarde falando do lançamento e eu não tinha sido convidado. Que você tinha pesquisado, feito... Não, eu tinha feito o livro, tinha meu nome, tudo, e eu não fui convidado. Mas depois compreendi que isso tinha uma certa lógica, né? Porque eu era um cara com cabelo comprido, era hippie, andava com sandália havaiana, usava uma roupa assim muito simples, né? E quem é que estava lá como convidado? Era a CIM, eram os deputados, era o pessoal do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Contas, jornalistas assim da elite, né? Era uma elite que estava participando desse lançamento e o pseudo hippie não cabia ali. Destoava ali, destoava disso. Na perspectiva deles, né? E uma amiga, Vera Rocha, foi que acabou me dando o primeiro livro. Eu não ia receber da ABI esse livro. Depois recebi 2 da ABI, mas muitos anos depois. E quando o Ernesto me convidou, o Ernesto e Luiz Guilherme me convidaram e Walter Pinheiro para fazer o livro 90 anos, Ernesto fez um discurso e disse, agora vou restaurar, vou redimir o que aconteceu com você, que não foi convidado. Ernesto Marques, atual presidente da ABI. Ele falou, você não foi convidado para o primeiro lançamento. E Walter Pinheiro, que foi o antecessor dele, né? E aí eles fizeram a solenidade. Né? E uma história que fico aqui imaginando, você que teve passagem pelo Jornal à Tarde também, que é um jornal centenário, que em muitos pontos se confunde com a história do Jornal à Tarde também. Claro, exatamente. Até porque a Tarde entrou em litígio, né, com os primeiros governos da Revolução, né, de 30, né? O próprio Simões Filho foi como se chama, surrado na frente da casa dele, ali no corredor da Vitória, ele e o irmão, né? Saiu sangue, né? Quase que mata ele, né? Então houve essa briga muito, muito violenta entre Juracy e a Tarde, né? Além de ter sido censurado, tirou do ar algumas vezes, né? Juracy sempre negou isso. Juracy, já depois de velho, ele chegou a admitir que tinha mandado surrar um jornalista. Ele disse, não, eu mandei dar uma surra nesse cara, um jornalista que tropeçou com ele numa festa, uma coisa assim. Mas Simões Filho, não fui eu que ordenei a surra nele. Tirou. Mas é porque ele já tinha um certo relacionamento com o jornal, a Tarde era poderoso assim, talvez não quis melindrar isso, mas dizem que foi ele, né? Claro. Você teve essa passagem pelo À Tarde, mas também Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, na verdade. Como é que essa experiência toda moldou a sua visão sobre a comunicação aqui na Bahia? Mas essa resposta a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho. A gente volta já nesse papo com o Nelson Cadena, aqui no Álbum Entrevista. É um instante só. Já estamos de volta. Nelson Cadena, jornalista, publicitário, escritor, pesquisador, nosso convidado no Álbum Entrevista que você está acompanhando. E a gente citou, não é? Você tem passagem pelo À Tarde, também Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, e que são jornais que têm suas características próprias, posturas independentes um do outro, estou querendo dizer.
Como é que isso tudo contribuiu para você ter a percepção da comunicação aqui na Bahia? Bom, na verdade, minha passagem pela tarde, na tarde eu era funcionário, né? Eu tinha um departamento chamava-se promoções de eventos, mas era uma espécie de departamento de marketing, né? A gente organizava dois grandes eventos, que era a FENAGRO, que foi invenção nossa, foi planejamento nosso, invenção nossa, e o Arraiá da Capital, né? Que também fomos nós que criamos o Arraiá da Capital. Então eram dois produtos que nós tínhamos, além de um monte de eventos esportivos, essas coisas todas. Mas eu tinha uma coluna de publicidade. E essa coluna de publicidade saía semanalmente. E foi essa coluna de publicidade que depois foi para a Tribuna da Bahia e que depois foi para o Correio da Bahia. Só publicidade, só falava de publicidade e marketing. E além disso, eu escrevia na revista Propaganda, escrevia na revista Marketing, as duas de São Paulo, escrevia na revista ProNews, lá de Fortaleza, de Recife, aliás, escrevia em outras revistas especializadas sempre. Aí quando eu entrei no Correio, continuei nessa área de comunicação. Aí um dia me chamaram e disseram, o Correio vai ser reformulado, vai para o formato Berliner, e você vai continuar escrevendo coluna de propaganda. Aí eu falei, não quero escrever mais de propaganda, eu vou escrever outras coisas. Tá? E foi aí que comecei a escrever as coisas sobre a história da Bahia, né? E sobre, basicamente, a história da Bahia e algumas crônicas, né? Que venho fazendo isso há 25 anos já, né? Comunicação e cultura caminham juntos. Caminham. Você tem também o livro Olhares de Rua, na verdade, em que você aborda a Bahia sob uma perspectiva singular. Como é que isso faz parte da tua trajetória enquanto profissional, mas também com o pé na cultura? A cultura, por mais que caminhe junto com a comunicação, tem uma cara própria também, porque é muito abrangente, né? Exatamente. Esse livro Olhares de Rua, na verdade, é um livro que fui convidado para falar da história da mídia exterior na Bahia. Isso me deu muito trabalho, né? Porque não existe no Brasil nenhum livro sobre história de mídia exterior. Então, para fazer na Bahia, eu tive que partir praticamente de ponto zero, né? Mas acabou ficando, foi interessante esse livro, foi uma experiência boa para mim, né? E como eu já tinha um pouco, digamos, de cultura de Brasil antigo e muitas fotos, né? Onde eu conseguia visualizar os engenhos publicitários da época. Muita gente, quando via uma igreja, por exemplo, disse a igreja da... Um exemplo, né? A igreja da Penha, lá no Rio de Janeiro, eu via a igreja, mas via também que lá no fundo tinha uma placa, uma coisa. Então, tudo isso, eu já tinha esse visual, digamos, da propaganda exterior, né? No que se chamava antigamente outdoor e que hoje evoluiu para outros formatos e outras mídias, né? A cultura baiana é festejada não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Inclusive, Salvador é vista como uma das cidades mais desejadas pelos turistas em geral. O que explica essa marca que a cultura baiana tem, que se diferencia em muito da cultura nacional como um todo? Como é que você... A cultura baiana ela teve uma época, teve um auge, digamos assim, que acabou influenciando o Brasil todo, né? E até hoje você colhe frutos disso, né? Que é uma coisa que começa lá atrás, desde a década de 1930, que se fortalece depois com a Universidade Federal, com o reitor Edgar Santos, né? Que ele traz grandes pensadores aqui para a Bahia, que se multiplica-se através das canções de Dorival Caymmi, né? Dos livros de Jorge Amado, né? Tudo isso gera... E posteriormente, né? De toda a cultura do povo de Santo que começa a ser propagada, difundida, né? Através de muitas obras e de muitas... obras, inclusive, audiovisuais, né? Obras escritas, né? E que acaba valorizando. Então, a cultura baiana sim, sempre tem essa força, além de que a Bahia é muito acolhedora, né? Tem gente que fica falando mal, a Bahia, não sei o que, não, mas a acolhedora continua sendo, né? Agora mesmo eu estava antes de vir para cá, eu estava visitando o arquivo da Polícia Militar, que fica lá no Comércio, né? O arquivo histórico, onde tem os documentos antigos do século XIX, essa coisa toda. Eu estava lá e aí o coronel Marinsky, que toma conta, ele estava me falando de uma pessoa que chegou lá para fazer uma pesquisa, acho que era uma americana, ficou 2 semanas, e que no final disse, pô, nunca fui tão bem recebido em lugar nenhum como me receberam aqui na Bahia, né? E a Bahia tem essa coisa acolhedora, né?
O que explica isso também? Eu não sei, né? É uma coisa que vem de raiz, né? Eu mesmo fui muito bem acolhido na Bahia desde o dia que cheguei, né? Eu me lembro que quando eu vinha para Salvador, eu não tinha um tostão, né? Então eu tinha que pedir comida nas casas, né? Batia na porta, tá, tem alguma comida aí para me dar, tem alguma coisa. E o povo sempre atendia, dava um jeito, né? De vez em quando eu tinha alguns questionamentos, né? Porque uma vez eu fui com um garrafão de vinho, tinha um vinho que chamava, aquele de 5 litros, uma capelinha, né? Acho que era. Ou era olho de boi, não sei. Olho de boi. E aí um francês que era um amigo meu me convenceu, vamos lá tal. E a gente chegou com esse garrafão pedindo comida numa casa. A mulher disse, pô, mas vocês estão bebendo vinho, não sei. Aí o francês, não, é porque a gente na França bebe com vinho. Aí a mulher mesmo assim botou lá o prato de comida, botou aquela coisa. Mas foi assim uma situação assim meio engraçada, né? Essa marca que a cultura baiana tem, essa hospitalidade, esse jeito gentil dos baianos de receber gente de fora, o que ameaça esse jeito baiano de ser hoje em dia na tua avaliação? Ou não existe ameaça? Acho que existe. A ameaça é a violência, né? A violência que tomou conta, não da Bahia, do Brasil inteiro, né? E que se espalha do que não se consegue encontrar um controle para esse problema, né? E isso acaba também impactando tudo, né? A nossa vida, nós que moramos aqui, mas também as pessoas que nos visitam, que se assustam, que já chegam receosas, né? De ter algum confronto com bandido, alguma coisa, né? Esse é o grande problema, né? Você acha que tem um quê do advento tecnológico contribuindo para isso também? Aliás, estendo essa observação te fazendo a pergunta, com a evolução tecnológica, que impacto a gente percebe no jornalismo, na comunicação, especialmente na preservação da história, da nossa memória, e o futuro do jornalismo? O que você vislumbra? Bom, houve uma mudança radical, né? Nos últimos 20 anos, né? Com a força que as redes sociais ganharam, né? Com as redes sociais transformaram praticamente todas as pessoas em jornalistas, né? Todo mundo produz conteúdo, produz divulga. conteúdo, todo mundo opina, mesmo que seja qualquer coisa, né? Mas é a opinião dele, que antes não existia essa possibilidade de manifestar a opinião. No máximo que fazia era ligar para uma rádio, que era a única que interagia com o público, né? E falava alguma coisa assim. Mas depois, hoje em dia, todas as pessoas têm essa opinião. Mas o jornalismo continua forte a partir das grandes marcas, eu acho, assim. As marcas já consolidadas, que se sabe que realmente produzem jornalismo, né? Que tem todo o cuidado de verificar se não é fake news, né? Que é um cuidado até difícil, né? Porque é difícil identificar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, né? E agora os postos de trabalho ele diminuem, né? Diminuem e vão continuar diminuindo, né? Aliás, passou a ser um desafio para o próprio jornalista em geral, esse que faz o jornalismo com ética, responsabilidade, porque, como você bem disse, hoje é um bombardeio de informação de todos os lados e as redes sociais ganham um protagonismo muito grande, até pela facilidade de chegar primeiro do que nos veículos convencionais, né? Exatamente. Agora, o que você, digamos, sugere para quem está começando nesse ambiente que já nasceu com o dedo na tela de um computador, que é todo tecnológico, para não perder a indignação, para não perder a precisão, para não perder a ética profissional, uma vez que é fácil perder tudo isso com tanta informação se cruzando por aí? É um desafio, né? Mas eu acho que o jovem, assim, a base de tudo continua sendo a leitura, mesmo que não seja mais o jornal, mas que seja no computador, né? Que ele se informar o máximo possível, e sim o partidarismo, se você apenas só quer ouvir um tipo de discurso, um tipo de opinião, né? Tem que ver todos os lados, né? Para a pessoa poder ter o seu próprio juízo de valor, né? Independente do que ele está consumindo, né? Então, isso é importante, né? E você acha necessário também alguma reinvenção da própria forma de fazer jornalismo hoje? Porque, de certa forma, essas novas tecnologias concorrem com os veículos convencionais, não é? Você vê um telejornal à noite, por exemplo,
grande parte das notícias que já foram veiculadas e que não causam mais o mesmo impacto. Claro. A própria audiência hoje tem migrado muito para esses... Para a internet, né? Para a internet em geral. Exatamente. Tem que se reinventar e se reinventar de que forma, Nelson? Eu acho que já está se reinventando, mas de uma forma assim muito lenta, né? Já está tendo uma reinvenção que os veículos estão fazendo um esforço, né? Para criar conteúdos interessantes, né? E estão incorporando um pouco isso, né? Então tem veículo que já está incorporando os influencers, né? Aquelas pessoas assim que em determinados campos são autoridades, digamos assim, que são muitos, né? Que tem em todas as áreas, né? Então isso começa a trazer o público para isso também, né? Mas você acha que vai chegar uma hora em que todo o ambiente de produção jornalística, de produção de comunicação vai estar unicamente na internet? Não, ou seja, esse modelo convencional de você emitir um sinal de radiofrequência vai deixar de existir porque, inclusive, tem o custo. E hoje, pela internet, você faz, em tese, mais barato. A mesma coisa de uma forma muito mais barata. Muito mais barata, exatamente. Isso é uma coisa que a gente não pode saber, né? Porque é futuro. Mas, assim, à medida que ainda tem um público que consome rádio, que consome televisão, principalmente televisão, né? Mas rádio também, né? Rádio é um tipo de ouvinte fiel, digamos assim. E principalmente no interior do Brasil, né? Então, você vê, o próprio rádio hoje já está disponibilizando a imagem. Já está disponibilizando a imagem, exatamente. Não é? Pelo streaming ou seja, coisa que era só ouvida, hoje você ouve e assiste. E de qualquer forma a televisão é acessada como chama? No celular, né? Naturalmente que não assistiu todos os programas, a pessoa escolhe o programa, o que ela quer assistir por ali, às vezes um pedacinho, né? Mas, de qualquer forma, todas as mídias acabam convergindo para o celular, né? Quais os temas atuais que despertam mais o seu interesse e preocupação? Meu interesse continua sendo a parte de carnaval, festas populares, né? São os temas assim que eu estou assim, mais envolvido, né? Já de uns 10 anos para cá, né? E a história da Bahia no geral, né? A história da Bahia no geral. Mas também, de vez em quando, eu gosto de escrever umas crônicas, né? Crônica é uma coisa interessante também. E o que te preocupa mais? Não, na verdade, o que me preocupa é que não tenha muitos canais para divulgar essas coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu só tenho um canal para divulgar, que é um jornal onde eu escrevo, né? Que é o Correio, que eu escrevo uma vez por semana. Então, é o único canal. Mas, às vezes, eu tenho uma produção que queria ter outros canais, né? Mas, às vezes, alguns são conflitantes. Recentemente, publiquei algumas coisas no portal do Bahia Notícias, né? Você não tem o seu próprio canal, não? Você não tira proveito das redes sociais? Não, eu tiro. Eu tenho a página no Instagram, Segredo História da Bahia, que já tem 15 mil seguidores, né? Mas estou falando de canais de massa. Canais de massa, né? Você, como um pesquisador e que já nos dá de presente aí um legado fantástico com todas essas suas obras, essas pesquisas todas que você faz, qual a importância, para a gente até fechar, Nelson, de documentar, de preservar a história, seja da comunicação, da própria cultura baiana, para as futuras gerações? Isso é importante e é preciso que isso aconteça, né? Infelizmente, os acervos físicos não estão sendo bem cuidados aqui na Bahia, isso há muitos anos, né? Os governos, tanto o governo estadual como o governo municipal, né? Ele não prioriza muito isso, né? Prioriza a obra em si, né? Agora mesmo já teve reforma, tem um novo arquivo municipal, tal, mas aí a gente pensa, e a conservação disso, será que vai continuar, né? Essa parte de restauração de documentos é uma coisa que anda muito devagar na Bahia, por dois motivos. Primeiro, porque não se formaram profissionais para isso. Isso tem que ter os profissionais para isso. Restauração de obras que estou falando, obras de arte, de igrejas e de outros órgãos, né? Essa coisa toda está um pouco devagar, né? Você vê, a prefeitura entregou agora, recentemente, o arquivo público municipal, mas se a gente fizer uma viagem pelo interior do estado, pelas prefeituras afora, aí praticamente você não vai achar nada, não é? Tudo acabado, exatamente. E muitas coisas que foram
restauradas há 10, 15 anos atrás já foram abandonadas, e aí volta tudo a um estaca zero. Não existe uma política consistente de investimento na área cultural. Mas que bom que tem o Nelson Cadena aí que investe na pesquisa e tem essas obras fantásticas. Tem alguma outra já engatilhada aí para... Eu estou com um livro para sair, que inclusive vai sair pela Assembleia, né? Que é a História da Imprensa na Bahia, o primeiro volume. Primeiro volume que pega o período de 1811 a 1911. Maravilha, parabéns. Tá bom. E muito obrigado por Tá esse bom. papo. Sucesso para você. Eu que agradeço. Conte sempre com a gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.